Entrevista à Sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à Sexta. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma Entrevista à Sexta. Hoje com o professor João Reis Ribeiro, vice-presidente da direção da Associação Cultural Sebastião da Gama e também fundador desta associação. Hoje vamos falar, sobretudo, relativamente a uma figura, a uma personalidade que acaba de ganhar outra escala, outro peso, outra dimensão na nossa região. E vou começar sem mais demoras, aproveitando desde já para agradecer a presença de João Reis Ribeiro, por lembrar que no dia em que se assinalou o centenário do nascimento de Sebastião da Gama, 10 de abril, Sebastião da Gama, o professor e poeta setubalense, azeitonense, foi condecorado a título póstumo pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a Gran Cruz da Ordem da Instrução Pública. Boa tarde, João Reis Ribeiro. Foi esta a maior conquista da Associação Cultural Sebastião da Gama desde que foi constituída em 2006? Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos e muito obrigado pelo convite. Bom, eu acho que esta medida foi uma questão importante para a memória e para o enaltecimento de Sebastião da Gama. Conquista da associação, não foi porque a associação não foi envolvida nesse processo. Esse processo, portanto, nós fomos contactados pela Presidência da República para enfim, darmos o contacto de algum familiar que existisse. Foi isso que fizemos. Depois toda a cerimónia, e soubemos disso com 2 dias de antecedência, ou 3, não mais do que isso. Depois toda a cerimónia e todo o decurso desse processo foi tratado apenas ao nível de Presidência da República, não foi público, porque no fundo só apareceram os familiares, esteve lá também o Presidente da Associação e o Bispo de Setúbal, o que foi pena, diga-se de passagem, porque nós reconhecemos que qualquer condecoração que seja atribuída nestes termos pela Presidência da República é uma homenagem que é feita por Portugal, não é feita por uma pessoa só, porque o Presidente da República representa justamente o país, não é? E nesse sentido, quando fomos contactados para fornecer os tais elementos sobre familiares, o Presidente da Direção ainda alvitrou a hipótese de, enfim, se o Sr. Presidente da República não quereria fazer isso em Setúbal, no dia 10 de abril, que era o dia do centenário, uma vez que até ia haver uma sessão pública e a que ele poderia presidir, mas o que é verdade é que, por dificuldades de agenda, isso não foi possível. E, portanto, um acontecimento que poderia ser importante para as pessoas participarem, para as pessoas assistirem, para todos, enfim, de uma forma coletiva, se empenharem na memória, acabou por ficar num espaço muito reservado, praticamente só 10 pessoas é que estiveram lá presentes, e pronto, e depois houve as notícias, e foi assim que se ficou a saber. Agora, é de todo importante que tenha sido atribuído que tenha sido feita esta homenagem. Já lá iremos. Okay, Deixe-me reformular aqui a questão inicial. Okay. Tendo em conta o papel da associação, então deixe-me colocar ao contrário. Okay. Tendo em conta aquele que tem sido o trabalho, a dimensão do trabalho desenvolvido pela associação na promoção do nome de Sebastião da Gama, não considera que existe aqui uma boa parte, um bom peso a contribuir para que a Presidência da República acabe por garantir ou acabe por chamar a figura de Sebastião da Gama a esta condecoração? Sim, eu acho que sim. Repare, se não tem direta, tem indiretamente um grande peso nesta... Não, sabe, há aqui uma questão que é esta. O professor Marcelo Rebelo de Sousa, atual Presidente da República,
sempre teve um fascínio e uma admiração pelo Sebastião da Gama. Isto é conhecido já desde há muito tempo. Eu lembro-me que quando ele fazia comentário na televisão e quando escrevia nos jornais também pequenas notas telegráficas, estou-me a lembrar do jornal O Sol, por exemplo, sempre que havia alguma coisa, ou uma data, ou um evento relacionado com Sebastião da Gama, ele tinha o cuidado de fazer referência, pelo menos mencionar. E foi uma pessoa que, quando nós inauguramos o monumento ao Sebastião da Gama, que está em Azeitão, em 2007, eu tive 2 reuniões com ele e até, pronto, quem possibilitou que houvesse essas reuniões foi ele próprio, por outra questão, mas também relacionada com o Sebastião da Gama. E em determinada altura, quando estava para inaugurar o monumento, em conversa com ele sugeriu, então, mas vocês vão inaugurar o monumento em abril, mas entretanto foi anunciado que o 10 de junho seria em Setúbal neste ano. Estamos a falar de 2007. Seria uma boa ideia... Um ano depois da criação da fundação da associação. Exatamente. Seria uma boa ideia a inauguração do monumento ser encostado ao 10 de junho, que havia mais projeção. E foi ele, de facto, que articulou, isto é, abriu-nos o caminho para irmos à Presidência da República e para fazermos o convite ao Presidente da República de então, o professor Cavaco Silva, para a questão da inauguração do monumento ser incluída no programa do 10 de junho, como de facto foi. Portanto, o monumento foi inaugurado no dia 9 de junho e depois o 10 de junho foi celebrado. Portanto, independentemente do trabalho desenvolvido pela Associação, já havia essa sensibilidade, essa apetência de, chamemos-lhe assim, de Marcelo Rebelo de Sousa para a figura de Sebastião da Gama. Mas não deixa como... Ele esteve, por exemplo, foi ele que inaugurou a Casa de Memória Joana Luísa e Sebastião da Gama, a Câmara Municipal formulou-lhe o convite e ele veio logo. E, de facto, ele tem sido incansável em demonstrar essa admiração pelo poeta Sebastião da Gama. E, portanto, o que aconteceu agora da atribuição da Gran Cruz da Ordem da Instrução Pública foi um pouco o corolário de um percurso que o próprio professor Marcelo Rebelo de Sousa tem feito em termos de manifestar a sua admiração por ele. Aqui há uns anos havia uma coleção de livros que era editada, salvo erro, pelo Jornal Público, que chamava-se Os Poemas da Minha Vida, e que cada livro foi feito por uma figura pública conhecida. E eu recordo-me que o professor Marcelo Rebelo de Sousa também fez portanto, também selecionou uma série de poemas e saiu o livro, Os Poemas da Minha Vida, e ele já lá põe o Sebastião da Gama nessa altura, portanto é revelador. Exato. Esta condecoração, e interrompi-o há pouco quando ia justamente a falar, julgo eu, nesta questão, esta condecoração só pode ter enorme significado para a associação, criada com o intuito de promover a vida e a obra de Sebastião da Gama, mas deve ter tanto ou mais significado também para Setúbal em particular, e para a região em geral, já para não estar a falar que também a nível nacional, mas é disso que se trata exatamente, uma vez que acrescenta valor, reconhecimento, vou arriscar dizer escala, ao património histórico e cultural de todos nós. Sim, eu acho que sim. Eu acho que é uma forma de reconhecer e de dignificar o percurso de Sebastião da Gama, porque a instrução pública tem a ver com a educação, com percursos de ensino e de formação de jovens. E há aí há esse aspecto na obra e no papel do Sebastião da Gama é importante, porque ele foi professor, era disso que ele iria fazer a sua vida, mas enquanto professor tivemos nós a sorte de ele ter feito o diário do que foi o seu estágio, não é? Ele fez o estágio numa escola de Lisboa, a Escola Veiga Beirão, em 1949-1950. Escreveu um diário em que fazia a reflexão sobre a sua prática docente, dava muita voz aos alunos, os comentários dos alunos, etc, etc. E, de facto, é sobretudo um texto de reflexão sobre a prática pedagógica, o que é que pode melhorar, o que é que correu mal, o que é que foi muito bom.
Esse diário só foi publicado póstumamente, portanto ele faleceu em 52 e o diário é publicado em 58. Uma estudiosa da obra do Sebastião da Gama, a professora Maria de Lourdes Belchior, dizia que se aquele diário tivesse sido escrito por um escritor anglo-saxónico, aquele diário era conhecido no mundo todo e era de leitura obrigatória no mundo todo, sobretudo na área da educação. Porquê é que não é? Porquê é que não é? Porque foi escrito cá em Portugal e a projeção que há... Repara, a primeira vez que foi publicado foi em 58. Só há uma tradução do diário para italiano feita há 2 anos. Porque, por razões várias, mas em Itália há um núcleo de professores italianos lusitanistas e então entusiasmaram-se com o método pedagógico que o Sebastião da Gama escreve no seu diário, que descreve, também um bocado influenciado por um pensador italiano do início do século XX, e portanto é daí esta aproximação, e de facto traduziram para italiano e é obra estudada lá. Cá em Portugal, obviamente que também há pessoas que estudam pelo diário na formação de professores, é verdade, mas é numa parte mínima. Eu acho, e já trabalhei sobre o diário, e não me canso de dizer isto, porque já o disse em várias situações, o diário do Sebastião da Gama deveria ser de leitura obrigatória para todos os que querem ser professores. Mas até deveria ser de leitura obrigatória para todos aqueles que têm de zelar com as questões da educação e do ensino. Porque, na verdade, muitos dos problemas que nós temos hoje no ensino, não estou a falar de colocação de professores, porque não estou a falar das questões profissionais. Isto não entra aqui. Mas estou a falar das questões pedagógicas, claro. Estão lá. E está lá, pelo menos, alguma possibilidade de se resolverem algumas das questões. Depois temos de pensar, obviamente, que os tempos são diferentes, já passaram 70 anos. Nessa matéria, para seguir... Eu não diria Bíblia, mas é uma experiência... Eu não diria Bíblia, mas é uma experiência muito maturada, muito pensada, muito refletida. E muitas vezes, como lhe disse, eu sou professor e muitas vezes eu notei na minha carreira que não há tempo ao professor para pensar nas suas práticas e para encontrar melhores práticas. Nós sabemos que temos de o fazer, mas o que é verdade é que o tempo que resta para se refletir sobre a nossa profissão, sobre o que é que pedagogicamente resulta melhor ou não, ou didaticamente, é muito curto e às vezes nem existe. E o Sebastião da Gama teve a possibilidade de fazer isso e o diário dele é uma prova disso. E, portanto, era necessário, de facto, que aquele livro fosse lido com atenção. E a Associação vai tentar trabalhar para contribuir, para impulsionar que isso possa vir a ser uma realidade, por exemplo? Sim, tentamos. Eu já fiz e está publicado, portanto, na presença, uma edição completa do diário, porque ele não tinha sido publicado na sua versão completa, com algumas reflexões e algumas pistas de reflexão numa introdução feita à obra, e temos, enfim, prolongado o fazer sentir essa necessidade através de ações públicas que temos feito, em escolas, com professores, e junto da tutela, não? Junto à tutela, confesso-lhe que não, porque nunca nos ocorreu, sinceramente. Por outro lado, também acho, mas agora estou eu a falar individualmente, que se calhar não é com a tutela que temos de fazer isso, temos é de mexer com quem se preocupa no cotidiano, ali com a mão na massa, e a tutela, se for sensível, e deve ser, ou deveria ser, pode aproveitar, não é? Setúbal tem alguns nomes de destaque, se tornaram figuras do conhecimento público geral, desde logo vem à memória, por exemplo, Bocage. A que patamar de reconhecimento, valorização pode chegar Sebastião da Gama? Tem ainda margem para se afirmar mais do que aquilo que já está afirmado, este nome? Tem. Indubitavelmente tem. Foi curioso que tivesse falado aí do Bocage. Sabe que a primeira referência que o Sebastião da Gama faz ao Bocage num poema é de uma altura em que o Sebastião da Gama tinha 16 anos. A poesia que ele escreveu aos 15, aos 16 e aos 17 está desconhecida. No entanto, são cerca de 250 poemas que ele faz entre os 15 e os 17 anos. Quando me pergunta se ainda há margem para saber mais sobre ele, sim, há. Há pelas várias vertentes em que ele esteve envolvido e até pela sua obra poética.
muito brevemente, suponho que final de maio, vai ser editada por uma editora comercial, pela Porta Editora. Exato. A obra poética reunida do Sebastião da Gama. Enfim, é um volume de 1200 páginas. E o que é que nós temos lá? Mas em apenas um volume? Em apenas um volume. Um livro apenas? Sim, é o critério da editora e, portanto, não foi critério nosso, a editora é que quis fazer isso. E acontece que, nessas 1200 páginas, para além de haver um texto, enfim, pós-facial, a explicar como é que as coisas foram feitas e os principais valores do Sebastião da Gama, e de haver uma cronologia, o grosso, cerca de 1100 páginas, são mesmo só poemas de Sebastião da Gama. Desconhecidos? Não. O que é que aparece aí? Aparecem os vários livros publicados de poesia de Sebastião da Gama, portanto ele publicou 3 durante a vida dele, não é? E todos os outros, que são 5, são póstumos. E além disso, estão mais 70 poemas dele que estavam dispersos por várias publicações, que nunca apareceram num livro dele, estavam dispersos em antologias, em jornais, designadamente um jornal aqui do Montijo, por exemplo, que havia na altura, e noutros jornais. Portanto, 70 em livros de curso, porque ele colaborava muito nos livros de curso da universidade para fazer poemas para vários colegas, e além desses 70 poemas dispersos e que nunca estiveram em livro, há mais 290 poemas que nunca foram publicados, absolutamente inéditos. E, portanto, só aqui, na versão do Sebastião da Gama poeta, eu acho que não vai haver novidade em termos de vamos descobrir uma coisa nova, mas vamos pelo menos perceber que o caminho que ele fez enquanto poeta foi um caminho que começou muito cedo. Os poemas mais antigos que conhecemos são dos 15 anos. E aos 15 anos, o segundo ou terceiro poema mais antigo já fala do encanto da Arrábida. Já lá iremos ao ambiente. Exato. Que essa parte é muito importante. Já lá iremos. Mas é verdade que a Arrábida não é uma coisa que lhe surge só por uma questão de contexto e porque ele vivia lá e tudo mais, mas começa muito cedo, aos 15 anos, segundo ou terceiro poema que ele escreve. A imagem do Frei Agostinho da Cruz, que é um clássico, que é um homem do século XVI, aparece nos poemas de Sebastião da Gama mencionado quando ele tem 16 anos. Depois há várias referências, mas aparece... E, portanto, aquilo que nos vai dar possibilidade a todos os leitores de perceber é que, relativamente à obra poética dele, é que todos aqueles poemas a que nós podemos chamar a parte juvenil, os primeiros, todas as linhas de força que nós podemos ir buscar para analisar e para ler a obra dele, começam desde muito cedo e depois vão-se apurando. Portanto, vamos ter um fio condutor... Completamente. Nós não podemos dizer que são as poesias completas, porque ele tinha um bom vício, que era de escrevia poemas e dava os manuscritos aos amigos. Portanto, em qualquer altura, podem ainda aparecer outros que nós não conhecemos, não é? Tem aparecido muitos assim? Olha, ainda há bem pouco tempo houve uma família que veio à Associação Sebastião da Gama. Este há bem pouco tempo, vai para aí há 15 dias, não foi mais do que isto. E que, numas obras que fizeram numa casa que tinham, eu não sei o que mais, no meio de uns jornais, então estava um caderninho com 6 textos do Sebastião da Gama, porque o Sebastião da Gama tinha sido muito amigo do pai de uma daquelas senhoras. Então deu-lhe aqueles textos. Aqueles textos são absolutamente desconhecidos, nunca foram publicados, não são poemas, por acaso são textos em prosa, pequenas crónicas, portanto, como isto... muitos outros podem existir que nós não conhecemos. Pronto, se este pretexto da obra reunida, se esta obra reunida funcionar como pretexto para quem tem, vou ver se lá está, se não estiver, fazer prova de, eu acho que vai ser importante, não é? Mas para já o que interessa, o fundamental é isto. Nós publicamos a obra reunida dele, pondo todos os livros que foram publicados, mais os inéditos e os dispersos, e conseguimos ter acesso a eles porque, de facto, a mulher dele, a Joana Luísa, preservou todo esse material e ele ficou para nós podermos utilizar e para podermos divulgar. Já que fala em Joana Luísa, a Associação tem vindo a promover desde fevereiro do ano passado as comemorações do centenário do nascimento não só de Sebastião da Gama como da esposa Joana Luísa. Exato. Que balanço faz a este trabalho de cerca de 1 ano e 2 meses ao fim deste tempo?
Eu acho que o trabalho, o balanço feito é positivo, envolveu muita gente. Nós tivemos... Positivo é um pouco modesto, digamos. Ok, mas pronto, as pessoas que foram beneficiárias das ações que promovemos é que poderão, enfim, avaliar e dizer, mas tivemos sempre muita gente nas várias ações que levámos a cabo. É na verdade, como diz a Joana Luísa, o primeiro centenário ocorreu no dia 28 de fevereiro de 2023 e então nós fizemos a junção do centenário dela com o centenário do marido, do Sebastião da Gama, que foi agora em 10 de abril de 24, e este foi um ano de facto de inúmeras atividades que ainda não ficaram por aqui. Nós vamos continuar a fazer algumas coisas em que se valorizou o papel da Joana Luísa enquanto talvez responsável por aquilo que nós hoje conhecemos, ou por uma grande parte daquilo que nós hoje conhecemos do Sebastião da Gama, e o papel que ela teve na conservação e na manutenção. Bom, eu devo dizer que isto não foi só ela em absoluto, não é? A partir de um determinado momento, sim, foi ela só. Mas durante muito tempo, o próprio irmão do Sebastião da Gama, o Sr. Sérgio Gama, que eu ainda conheci e com quem falei várias vezes, também tinha essa preocupação de preservar a obra do irmão e fazer-se alguma coisa mas na verdade a grande figura que esteve sempre a preservar, a juntar, a tentar dinamizar ou a tentar arranjar pessoas que se interessassem por dinamizar foi a Joana Luísa, e ela teve aí um papel muito, muito importante. Até como provavelmente musa inspiradora, até porque sim, o amor é uma vertente... É uma vertente muito, muito presente nele, é verdade. Sim, eu acredito que ela tenha sido musa inspiradora. A partir de um certo e determinado momento. Sim. Eles começaram a namorar em 1944. E ele tem vários poemas que lhe são dedicados e tem vários poemas em que descreve ou em que valoriza aspectos da amada. Sim, é verdade, os olhos, a forma de ser, enfim, o que é típico num poema de amor, mas ali trabalhado ao sabor dele. Mas é verdade que se não tivesse sido o papel dela, nós provavelmente hoje do Sebastião da Gama saberíamos apenas dos 3 livros que foram publicados na vida dele. Olha, um exemplo muito concreto, o Diário. O Diário, que eu reputo como uma das obras mais interessantes que há produzidas em Portugal sobre pedagogia, não com normas, mas a tal reflexão do cotidiano, publicado no século XX. O Diário nós podíamos não o ter conhecido. E foi ela, na verdade, que tomou uma atitude que levou a que nós viéssemos a conhecer. História muito simples. Quando o Sebastião da Gama acabou o estágio, o Sebastião da Gama tinha uma boa relação de amizade com o seu professor estagiário, que era o professor Virgílio Couto, e então ele quis oferecer-lhe o diário manuscrito no final do estágio. E disse à Joana Luísa, eu vou oferecer ao Dr. Virgílio Couto o diário que fiz porque fui orientado por ele. E ela disse, não vais oferecer o diário manuscrito ao professor Virgílio Couto, de quem ela também gostava muito. Aliás, quer o Sebastião, quer a Joana tratavam o Virgílio Couto por o pai Virgílio. Portanto, imagina a relação de amizade que havia entre eles. Então, mas ela diz, não vais entregar o manuscrito. Se lhe quiseres entregar, eu faço uma cópia manuscrita, não havia fotocópias na altura, não é? Eu faço uma cópia manuscrita e tu entregas da cópia que eu fizer. E foi isso que aconteceu. Já havia o pensamento de que essa obra poderia ser uma obra de todos nós e não apenas... Provavelmente. Agora, ela faz isso, o Sebastião da Gama oferece de facto essa cópia depois ao Virgílio Couto e o original dele hoje está na Casa Memória Sebastião da Gama, portanto faz parte do património local e possibilitou que dali a uns anos, portanto Sebastião da Gama morre em 52 e em 58 o diário foi publicado, até com um papel muito importante de um homem que foi professor do Sebastião da Gama, o professor Hernani Cidade, e portanto se não fosse ela, de facto nós não tínhamos o diário, não é? Professor, vamos abordar aqui uma questão que gerou alguma polémica, digamos assim. Este ano o Prémio de Poesia Sebastião da Gama, apesar de se terem registado 559 obras, e corrija-me se estiver em erro, a concurso, acabou por não ser
atribuído por o júri considerar que nenhuma delas era suficientemente autónoma e madura. Ora bem, isto, por um lado, provocou alguma indignação entre participantes, mas, por outro, revela-se como um ato de coragem. É uma mensagem que se tenta passar de que este prémio obriga ao cumprimento de um certo nível de qualidade? Bom, antes de mais nada, eu tenho que dizer que eu não conheço os trabalhos, nenhum dos trabalhos. Eu não integrei o júri, não houve ninguém da Associação Cultural de Sebastião da Gama que integrasse o júri, como não houve ninguém da Junta de Freguesia de Azeitão nem da Câmara Municipal de Setúbal que integrasse o júri. E, portanto, perante a sua pergunta, ok, isto traz polémica, eu sei, e eu vou já responder à sua pergunta, mas perante esta pergunta... Traz polémica, mas não deixa de ser um procedimento completamente legítimo. Sim, completamente. Este prémio é patrocinado pela Junta de Freguesia de Azeitão e pela Câmara Municipal de Setúbal. Portanto, são estas duas entidades parceiras que são os organizadores de... A partir de uma determinada altura, de que há uns anos atrás, não sei dizer exatamente quantos, mas foi pouco tempo depois da Associação Cultural Sebastião da Gama ter sido criada, a Junta de Freguesia e a Câmara entenderam que deviam convidar a Associação Cultural Sebastião da Gama para ser parceira neste processo. Digamos que não temos a responsabilidade da organização, mas temos aquele tipo de responsabilidade de arranjar um júri, de promover a iniciativa, pronto, à volta disto. Isto tem como ninguém conhecimento. E, portanto, digamos que isto tem funcionado numa parceria de três parceiros, mas a organização, digamos, a fatia principal, compete à Junta de Freguesia de Azeitão e à Câmara Municipal de Setúbal. Para este prémio, nós, Associação Sebastião da Gama, fizemos aquilo que temos feito em todas as outras edições. Foi, encontrarmos 3 pessoas para integrarem o júri e a essas pessoas foram entregues os trabalhos. A primeira surpresa que aconteceu e que obrigou logo a um adiamento da divulgação do eventual premiado foi a quantidade de trabalhos que surgiu. De facto, foram 559, não era normal, não é um número normal. Eu lembro-me que eu já integrei este júri noutras edições e chegaram a aparecer 200 trabalhos, também apareceram só 90, tem variado agora 559, de facto, não tenho ideia de alguma vez ter sido um número tão elevado. Estava previsto ser divulgado o vencedor do prémio numa determinada data. Em função da quantidade, teve de se adiar essa divulgação e ficamos todos muito consternados, e devo dizer mesmo, consternado, um bocado triste, enfim, não percebendo muito bem o que é que se passou, quando a decisão do júri foi essa. Foi que nenhum dos trabalhos tinha, enfim, qualidade, digamos, para de ser atribuído prémio, e portanto o júri decidiu não atribuir o prémio. Ok, quando o júri faz isto, faz porque o regulamento lhe permite fazer, não é? E aquilo que foi pedido ao júri foi: apreciem e encontrem o vencedor, mas não é obrigatório que haja. O regulamento não diz, não, tem de haver, não diz isso. É claro que eu próprio comungo de alguma estranheza. Custa-me aceitar que em 559 trabalhos não haja um que tenha qualidade. Merecedor. Sim, custa-me aceitar isso. Não entendo muito bem, mas enfim, mas não posso julgar porque não conheço os trabalhos mesmo, não conheço um único. Mas é estranho que em 559 não haja um trabalho merecedor do prémio. Mais estranho se torna porque, depois da decisão ter sido conhecida, houve várias pessoas que se manifestaram e que fizeram, enfim, eco da decisão e que se tentaram defender um pouco, mas, portanto, mais estranho se torna quando algumas das pessoas que concorreram a este prémio são pessoas já com obra publicada, poética, e pessoas que já venceram vários prémios literários de poesia. Portanto, currículo existia. Sim. É claro que só sabemos isto a posteriori, porque as pessoas vieram dizer que tinham concorrido, não é? E, portanto, é estranho que a tantos que já foram premiados e que têm obra publicada e não sei o que mais, que agora tenha dado uma crise de falta de qualidade, não é? Portanto, isto não se compreende, não é? Portanto, eu comungo da mesma perplexidade. A Câmara Municipal de Setúbal e a Junta de Freguesia de Azeitão, idem, porque, entretanto, os
concorrentes, os candidatos, começaram a fazer chover protestos relativamente a tudo isto. Digamos, os protestos são legítimos como outra coisa qualquer, mas, para todos os efeitos, houve uma decisão do júri de que nós podemos discordar. Mas temos, repare, quando um candidato entrega um trabalho para um prémio deste género, a primeira coisa de que ele tem de ter consciência é que há lá um número do regulamento que diz que qualquer candidato aceita aquele regulamento. E, portanto, as coisas, digamos, de um ponto de vista de regulamento e de cumprimento, estão claras. E a qualidade do júri também estava assegurada? Eu acho que sim. Os 3 membros do júri têm obra publicada e obra no âmbito da poesia. O júri é conhecido, foi divulgado. É o Hélder Moura Pereira, um homem com vasta obra poética, natural de Setúbal, mas que não vive em Setúbal. É o Sebastião Belfort Cerqueira, que tem também obra poética publicada, já vários títulos. É um homem que vem da área da literatura e do estudo da teoria da literatura, portanto, um e outro são credíveis. E é Risoleta Pinto Pedro, que é uma pessoa também já com vasta obra publicada. Olha, que inclusivamente vai estrear agora, não sei se é hoje, se é amanhã, uma ópera em Setúbal a propósito da Constituição de 1976. O roteiro dessa ópera, o texto, é feito pela Risoleta Pinto Pedro, não é? E, portanto, são pessoas que, à partida, nos merecem toda a credibilidade e toda a confiança para poderem ajuizar. A única coisa que conheço é o documento final que entregaram e que todos eles assinaram. Portanto, agora, como decorreram as reuniões e como é que foi a discussão entre eles, eu sobre isso não posso pronunciar porque não estivemos presentes em nenhuma, não é? Portanto, mas de facto é estranho que numa tão grande quantidade de trabalhos não tenha havido um que merecesse o prémio. É estranho até por uma questão adicional, que é no ano do centenário do Sebastião da Gama há o prémio e não há um contemplado. É estranho porque há alguns nomes que eu conheço que vieram a revelar-se depois da decisão. Eu concorri e tal. Que eu digo assim, mas este homem tem qualidade, esta pessoa tem qualidade poética, eu conheço alguns livros e não sei o quê. Portanto, tudo isto de facto é muito estranho. Depois, também é estranho um bocado o conjunto de reações que tem havido, das pessoas a protestarem por não ter sido atribuído, porque, pronto, as pessoas sabem que uma das regras base é a aceitação daquele tipo de regulamento, não é? Portanto, eu nem estou a fazer o papel de advogado do diabo, nem estou a favorecer um em desfavorecimento dos outros. De facto, para mim também é estranho, é verdade. Como são as coisas. Sim, talvez são como são. Sim. Nesta altura do campeonato? Sim. Mas é pena que as coisas tenham corrido assim, de facto, é verdade. Há pouco falávamos disto, nunca as questões em termos de defesa do ambiente estiveram tão em voga como nos dias que correm. Mas Sebastião da Gama há muito que se debruçou sobre a temática, sobre esta temática e a sua importância. Pode dizer-se, na sua opinião, que foi um dos primeiros a despertar para esta importância da preservação do ambiente e que acabou por ser, então, àquela data, como que um visionário? A sua pergunta é importante justamente para se destrinçar aqui duas facetas do Sebastião da Gama. Uma coisa é o facto, é o poeta que escreve poemas sobre as coisas mais variadas, sobre a vida, sobre a alegria, sobre a morte, sobre o prazer de viver mesmo, sobre a natureza, e a natureza desempenha, sobre o amor, né? E a natureza desempenha um papel muito importante na obra dele. Não estou a falar da natureza só a rábida de per si, mas a natureza no seu conjunto, quando fala do sol, ou das estrelas, ou do mar, ou das árvores, ou das aves, ou
mesmo dos silêncios que a natureza proporciona para que ela própria seja ouvida. E ele aí, enquanto poeta, de facto, situa-se numa linha da tradição da literatura portuguesa que, desde o início, desde os cantares galego-portugueses, sempre tem chamado a natureza para ser tratada. Depois há uma outra faceta do Sebastião da Gama, que já não tem a ver propriamente com a poesia, mas que é a sua faceta de cidadão comprometido e com intervenção cívica. O Sebastião da Gama, a partir dos 14 anos, foi viver para o Portinho da Arrábida, por questões de saúde, porque os ares eram melhores. Bom, e o que é que acontece? Estando a viver naquele ambiente, necessariamente ele estava em contacto diário e direto com aquilo que era a Arrábida. Acontece que, por volta de 1940, a partir de 45, talvez, há um forno de cal em Alportuche, e o proprietário daquele forno alimentava o forno como? Era com lenha para queimar, não é? E então começou a destruir a vegetação ali à volta. Se nós hoje temos a Mata do Solitário ainda, que é uma zona de reserva integral na Arrábida, nós devemos ao Sebastião da Gama, porque em agosto de 1947, o Sebastião da Gama vê que a destruição da vegetação à volta está a ser grande, justamente provocada por esse senhor para alimentar o forno de cal, e então ele resolve escrever uma carta para vários jornais de Lisboa e também para o Setubalense, em Setúbal. Escreve uma carta semelhante para várias pessoas amigas e que tinham, enfim, teriam alguma influência, justamente a dizer: socorro, venham em defesa da Arrábida, porque fulano está a destruir a vegetação e já destruiu parte da Mata do Solitário e tudo mais. Ora bem, em Setúbal não foi feito eco desta carta que ele enviou, mas os jornais de Lisboa, houve 2 pelo menos, que fizeram eco desta carta. Houve um até que muito curiosamente dizia qualquer coisa do género, agora estou a citar de memória, os homens raramente se preocupam com a natureza e tal, e portanto é necessário que a venham salvar os poetas, e depois lá contam a história da carta, ainda que não digam o nome da pessoa que assinou a carta. Mas o que é verdade, esta notícia que sai num jornal em Lisboa, só dias depois é que é reproduzida pelo Setubalense na altura, que portanto já tinha a cobertura de ter sido publicada em Lisboa, não é? Mas o que é verdade é que uma das cartas chega a um homem que teve uma importância muito grande na preservação do ambiente em Portugal, que foi o professor Carlos Baeta Neves, que era professor do Instituto Superior de Agronomia em Lisboa. E chegou-lhe à mão e viu aquilo, e então promoveu uma reunião na biblioteca do Instituto Superior de Agronomia, e aquela carta serviu como pretexto para se criar a Liga para a Proteção da Natureza. A Liga para a Proteção da Natureza foi criada em 1948, foi consequência imediata dessa carta que o Sebastião da Gama escreveu. O Sebastião da Gama nunca esteve na Liga para a Proteção da Natureza, não foi seu dirigente, não foi nada disso. Portanto, a ligação que ele tem é só porque a carta é que motivou a criação enfim, e foi criada pelo professor Baeta Neves e por mais uma série de pessoas que eram, enfim, da área, não é? E a Liga para a Proteção da Natureza, como se sabe, ainda hoje existe. É a mais antiga organização não governamental de proteção do ambiente ao nível da Península Ibérica e tem estado na frente relativamente à criação de vários parques, como por exemplo o Parque Natural da Arrábida e outros. E continua, de facto, a pugnar pela defesa do ambiente. Portanto, foi esta intervenção cívica, quase de aflição, ele não podia fazer nada, não havia leis para, não é? Não havia regras relativamente. O ambiente na forma em que o entendemos hoje, não era um problema na altura. Não havia sensibilidade sequer para essa matéria. Exatamente. Havia sensibilidade de alguns, mas eram muito poucos, era de facto muito reduzido. E então é este grito dele, quase desesperado, porque aquilo no fundo era o meio ambiente dele, não é? E quando ele vê que de facto a parte da mata estava a ser destruída e que poderia continuar por ali fora, atenção, já lá havia a cimenteira, portanto não... mas quando ele vê aquilo de uma forma tão óbvia, de facto lança esse grito de alerta e consegue, de alguma maneira, que as coisas parem um pouco, não é? E, portanto, desse ponto de vista, pronto, podemos dizer visionário, signifique isto, aquilo que significar, mas foi um primeiro grito de alerta num tempo
em que não havia gritos de alerta sobre o ambiente. E, de facto, desse ponto de vista, nós podemos dizer a sua sensibilidade levou-o a ter alguma visão quanto ao futuro em termos de património ambiental. Isso é verdade. Pelo menos é o que a realidade de hoje nos diz. Sim, sim, sim. O que falta neste momento à Associação Cultural Sebastião da Gama para poder ir ainda mais longe nos seus objetivos? Não sei o que falta. Nós tudo aquilo que temos feito, enfim, nós podemos dizer, gostaríamos de fazer mais, gostaríamos de ter mais empenho, mas repare, nós não temos um quadro de pessoal. Portanto, a Associação Cultural de Sebastião da Gama, as coisas que faz acontecem como qualquer outra associação que promove atividades, que é um bocado fruto de alguns associados e que se dedicam àquilo, não sendo aquilo, o movimento associativo, digamos, a sua forma principal de vida, o seu sustento, e portanto é por compromisso cívico, por compromisso cultural, como queira. Portanto, nós nunca temos muito bem a noção de o que é que nos falta, temos a noção de o que é que vamos conseguindo fazer. Mas olha, as coisas que temos feito, pelo menos têm tido adesão da parte das pessoas, e portanto percebemos que as pessoas gostam de continuar a ouvir falar do Sebastião da Gama, gostam de se envolver em determinados momentos e em determinadas manifestações culturais que estão relacionadas com ele. Olha, ainda agora no dia 10 de Abril, em 3 atividades que houve no dia 10 de Abril, esteve sempre muita gente, e era um dia normalíssimo de semana. E com a participação de personalidades distintas também. E com a participação de personalidades conhecidas, é verdade. Digamos, a nossa missão principal é divulgar a mensagem e a obra dele. Não vamos fazer nada de novo. Portanto, o que é preciso? Que se leia Sebastião da Gama, que se discuta Sebastião da Gama, que se valorize uma figura que não é local, porque é uma figura que está no património nacional. Neste sentido, o Sebastião da Gama integra e é uma representação importante da literatura portuguesa, não é da literatura setubalense ou azeitonense, é da literatura portuguesa, porque é uma das figuras principais daquilo que foi a chamada geração de 1950. Daí catapultar Setúbal para uma outra escala. Sim, claro. Portanto, indubitavelmente. E, portanto, o que é que nos interessa? Sebastião da Gama ficou conhecido por ser poeta. A questão, por ser poeta, por ter sido professor, e também por esta vertente de que falámos há pouco, na preservação da Arrábida. Então, os poetas e aqueles que escrevem livros, a memória mantém-se lendo-os e, sobretudo, interpretando-os ou reinterpretando-os à medida que os tempos avançam. Durante muito tempo, e eu estou a dizer durante muito tempo, sei lá, até há 10 anos atrás, ou 15, as leituras que nós tínhamos do Sebastião da Gama eram sempre muito condicionadas porque eram feitas por amigos dele, pessoas que o conheceram. E que, portanto, nunca conseguiam separar muito bem a questão da qualidade da obra dele, que reconheciam, da relação de amizade e familiaridade que tinham com ele. Não havia a distância necessária para fazer uma análise mais fria. Não havia, muito embora fizessem excelentes análises e dessem excelentes contributos para a divulgação da obra dele. Não havia como enganar. Estou a falar de nomes como o David Mourão Ferreira, por exemplo, a Matilde Roda Araújo, o professor Luís Filipe Lindley Sintra, o António Manuel Couto Viana, tudo nomes de uma geração, Maria de Lourdes Belchior, tudo nomes, José Régio, tudo nomes de uma geração absolutamente espantosa, que divulgaram, estudaram, entenderam, mas que tiveram também sempre a ligação da amizade, não é? E que, obviamente, que foi importantíssimo. Nós não viveríamos hoje. Aliás, foram vários dos amigos do Sebastião da Gama que apoiaram a Joana Luísa para a obra continuar a ser publicada. O que é que nos faltava nos tempos mais recentes, desde que essas pessoas começaram a faltar, desde que essas pessoas começaram a morrer? Pronto, faltava-nos, de facto, haver leituras contemporâneas do Sebastião da Gama, percebendo e conhecendo todo o passado, percebendo e conhecendo e compreendendo os escritos que foram feitos sobre ele, mesmo destas pessoas que lhe eram amigas e próximas, mas leituras atuais. E foi nesse sentido que, ao longo deste ano, nós tentámos chamar
pessoas comprometidas com a cultura portuguesa, pessoas comprometidas com a escrita e com a leitura, para nos virem apresentar novas leituras de Sebastião da Gama. Foi assim que tivemos, no dia 10 de Abril, o Dr. Guilherme de Oliveira Martins, da Fundação Gulbenkian, um homem que, indiscutivelmente, se há alguma razão porque fico conhecido neste país, é justamente pela sua dimensão cultural, não é? Claro que também teve a dimensão política, mas não é essa que está aqui em causa, é a questão da dimensão cultural. Tivemos o professor Viriato Sormanho Marques, um setubalense, que também fez conferências sobre Sebastião da Gama, o professor Miguel Tamen, da Faculdade de Letras de Lisboa, o professor Carlos Reis, da Faculdade de Letras de Coimbra, que também veio a Setúbal para fazer uma conferência sobre ele, o escritor argentino que agora vive em Portugal, o Alberto Manguel, que foi o que abriu justamente o ciclo das conferências. Portanto, temos tido a preocupação de trazer, e outras pessoas, estou-me a lembrar da Fátima Ribeiro de Medeiros, de Setúbal, que esteve ligada à criação da Culsete e que esteve ligada até a um retomar da celebração do dia 10 de Abril no final dos anos 80, ela e o marido, Manuel Medeiros. Portanto, houve uma série de gente que nós fomos chamando para virem apresentar leituras contemporâneas diferentes, com outras temáticas, que não fosse só a Rábida, não é? Mas podia ser, com outras temáticas sobre o Sebastião da Gama, justamente para que se perceba que a literatura não é uma arte que tenha de ficar fechada num espaço e num tempo e que não haja mais nada a dizer sobre ela. Nós, hoje, devemos ler as cantigas de amigo galego ou portuguesas com olhos de hoje, mas entendendo as circunstâncias em que foram produzidas, e continuamos a descobrir lá coisas interessantes e bonitas sobre as sensibilidades. E se isto é verdade relativamente a coisas que já são bem antigas, relativamente a contemporâneos também o podemos fazer, sobretudo a contemporâneos que já morreram há 70 anos, não é? Portanto, tem sido um bocado a nossa preocupação apresentar outras formas de ver, outras formas de o sentir e partilhar isso com o público. Temos sido bons parceiros. A Câmara é verdade, a Junta de Freguesia também, mas pronto, não é um trabalho a sós. Não deixa de ser, todavia, um trabalho de facto impressionante desta Associação Cultural Sebastião da Gama. O tempo corre. Não para, caminhamos a passos largos para o final desta entrevista. Passou efetivamente a correr, talvez não acreditasse de início que fosse tão rápido. Ainda se lembra bem, para terminar, do momento da constituição da associação? Passava pelos pensamentos mais otimistas terem conseguido chegar onde chegaram na promoção do nome de Sebastião da Gama? Essa era a nossa intenção, era chegar. Agora, a associação, quando nasceu, não era para ter continuidade. Aliás, isso foi uma coisa discutida na altura. A história é muito curta. Numa determinada altura, várias pessoas em Azeitão acharam que devia haver um monumento ao Sebastião da Gama. Mas não havia. E não havia nenhuma forma de o realizar no imediato. E acontece que então criou-se um grupo de azeitonenses que vamos tentar construir. Só que havia ali um problema, que era um problema de constituição jurídica, não é? Esse grupo, assim, informal, não podia receber subsídios não podia haver entidades a atribuírem, não tinham legitimidade para fazer uma subscrição pública para fazer, e, portanto, neste contexto, então resolveu-se criar a Associação Cultural Sebastião da Gama, que teria como missão construir um monumento ao Sebastião da Gama. E a partir daí, acabava. Bom, acontece que o envolvimento foi sendo muito grande, sobretudo porque fizemos uma parte significativa dos custos foi assumida por subscrição pública. Olha, o professor Marcelo Rebelo de Sousa foi um dos subscritores. Portanto, fez-se aquilo por subscrição pública, houve o empenho de empresas, houve o empenho da Câmara Municipal de Setúbal e também da Junta de Freguesia de Azeitão, e depois, quando conseguiu-se fazer o monumento no espaço de um ano, e quando acabou o sonho do monumento, para ir buscar uma palavra do Sebastião da Gama, pelo sonho é que vamos, quando acabou o sonho do monumento, pensou-se, então, mas e agora o que fazer? No fundo, foram também criadas expectativas, isto não pode acabar só porque o monumento existe. Então vamos pensar na obra dele. E foi assim que a associação continuou, porque o início
seria, ou o pretexto foi uma associação para edificar um monumento, para ter personalidade jurídica, para poder gerir as coisas, e depois extinguia-se. Mas não, pronto, olha, continuou, e eu acho que ainda bem. E é uma obra, com certeza, inacabada, tal Sim. como as obras deixadas, o legado deixado por Sebastião da Gama, para essa, no que diz respeito a essa interpretação sempre contemporânea que é necessária fazer para se saber perpetuar não só a memória, a vida, a obra, mas também a riqueza desse património que nos é legado. Sim, se me permite, olha, a mensagem que deixo sempre no final de qualquer comunicação que vá apresentar é: leiam Sebastião da Gama. Não interessa qual é a edição que vão usar, leiam-no. E se não pensarem muito, ok, pensem pelo menos um bocadinho, eu acho que é o fundamental. Muito obrigado, professor João Reis Ribeiro, vice-presidente da direção da Associação Cultural Sebastião da Gama, hoje o nosso convidado, que nos deixou uma visão ampla, não só sobre o trabalho que a Associação tem vindo a desenvolver, como também as razões pelas quais Sebastião da Gama, o professor, o poeta, constitui um dos nomes maiores, figura central, não só do nosso património local, é muito mais do que isso, é do nosso património nacional, e eu retenho e deixo esta última nota de rodapé relativamente ao diário, que devia de ser agarrado, abraçado por todos aqueles que estão ligados ao processo da educação no nosso país. Regressaremos na próxima semana. Até lá. Entrevista à Sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à Sexta.